Segundo analistas, os piores tempos de crise da crise econômica ficaram para trás. Aos poucos, o país vai recuperando os investimentos e a produção. E uma curiosidade, você sabia que um dos termômetros do consumo é a caixa de papelão? Acompanhe na reportagem de Dimais Soldi. Para muita gente, essas caixas de papelão podem ser material reciclável ou até lixo. Mas é também um importante indicativo da economia. Elas funcionam como um termômetro do consumo das famílias. Quanto mais aquecido o mercado, maior a quantidade de produtos a serem embalados. E grande parte vai em caixa de papelão. As nossas curvas, elas têm normalmente um mês de defasagem em relação ao varejo. Então, se você vê o varejo subir, é porque um mês antes o nosso setor cresceu. Então, de fato, ele é um termômetro que está mostrando o que está acontecendo ou acontecerá no mês seguinte em relação à comercialização dos produtos industrializados no Brasil. E o cenário é positivo. Em novembro, o país produziu cerca de 310 mil toneladas de papelão. Foi o maior valor registrado para aquele mês. Nós tivemos uma safra agrícola importante entre 17 e 18. Então, o setor de frutas, o setor de pecuária e avicultura tiveram uma reação positiva. E também a recuperação de segmentos de bens duráveis, como eletroeletrônicos. Apesar disso, a produção em geral não foi a esperada em 2018. Na indústria, a perspectiva era crescer 3%, mas deve atingir menos da metade do que previa. A paralisação dos caminhoneiros no primeiro semestre e no segundo semestre foi marcada pela indefinição eleitoral. Isso fez com que os investimentos e contratações fossem adiados e o crescimento econômico ficasse muito fraco ao longo de todo o ano. Mas 2019 surge com perspectivas melhores para o investimento. Após a definição eleitoral, os micro e pequenos empresários já demonstraram um aumento na confiança de forma geral. Isso acontece porque a perspectiva desse micro e pequeno empresário fica mais clara. Ele consegue enxergar o futuro de uma forma um pouco menos nebulosa, porque ele já sabe quais vão ser as medidas do novo governo. Quem vai muito bem, obrigado, é a agricultura. Até novembro de 2018, as safras foram responsáveis por 42% das vendas externas totais do país, com receita de 93 bilhões de dólares. Ajudou a sustentar a economia brasileira e a gerar empregos. Segundo estimativas do IBGE, a safra de 2019 será de cerca de 231 milhões de toneladas. Caso se confirme, será a segunda maior safra da história do país, perdendo apenas para 2017, que registrou mais de 240 milhões de toneladas. Os números que existem sobre o agronegócio até hoje são impactantes mesmo. Representa 1/4 do PIB nacional, o agronegócio, gera 1/5 dos empregos do país e o saldo comercial brasileiro só é positivo graças ao agronegócio. Então tem um impacto real, econômico e social muito grande. Se a agricultura sai bem, é preciso também que essa melhoria ela vai influenciar muito a confiança do consumidor, que ele está temeroso de comprar e depois não ter como pagar. E vai influenciar também a confiança do empresário, que ele tem medo de investir. Precisa criar uma corrente para frente, né, com todas essas medidas, e aí o pessoal começar a consumir e a investir. Da agricultura à indústria, passando pelo mercado financeiro, a expectativa do empresariado é com o desempenho político do novo governo federal e do Congresso. Passando essa reforma da Previdência, daí o Brasil tem uma série de outros artifícios que precisam ser trabalhados, como, por exemplo, questão tributária, a questão de burocracia e todos esses problemas que o Brasil enfrenta já de maneira praticamente histórica.